Todo mundo voltando. Ixi, cadê os demais? Não voltou ainda. Aproveitaram para ir, tudo que o mundo correu embora. Ruby, para de comer. E a Ruby tá de blusa ainda, tá um calor danado ela de blusa. A Laura também. Ok, deixa eu abrir aqui enquanto... Cadê os meninos? Não conseguiu voltar? Manda aí no grupo aí, ó. Só 3 voltou? Ou eles nem viram que caiu? O que eles estão falando aí, Ruby? É uma figurinha aqui. Fala para eles voltar logo, quero começar a explicação. Eles correram tudo agora. A Eduarda voltou. Receptores elétricos. Vamos lá. Então, ó, receptores elétricos vai ser parecido lá com o gerador elétrico. Então, nós vamos ver que eles têm bastante assim, semelhança ali entre as fórmulas que nós acabamos de ver do último capítulo, lá do livro A. Então, observem aqui, ele apresenta, então, um carro elétrico. E aí, o carro elétrico, ó, ele mostra quais são as peças ali envolvidas no sistema. Ó, conversor, controle eletrônico, sistema térmico, no caso ali para resfriar, né, esse motor, carregador, motor, transmissão, bateria, plugs e o conjunto de baterias ali de tração. Então, esse é um modelo aí para os carros elétricos. Aí nós temos aqui, ele faz uma introdução desse tópico, vou ler aqui com vocês. Ele diz lá, ó, no caso de um motor, o rendimento, né, do motor é a razão entre o trabalho produzido e a energia consumida. Então, o que é o trabalho? O trabalho é o que faz ele se movimentar ali. Tá? É o quanto foi utilizado para fazer ele se movimentar. Trabalho para mover esse carro. E o quanto de energia foi consumida para isso acontecer. Então, os motores ali, né, contemporâneos de combustão a gasolina, têm um limite de rendimento em torno de 38% é o rendimento só. Olha que pouquinho. Por isso que a gente gasta tanto. Funcionando ali, né, em bancada, com rotação constante e tudo mais. Tá? Aí ele fala que, infelizmente, o rendimento típico, né, na autoestrada, ele cai mais ainda. Então, esse 38% é quando é testado num local apropriado e tudo mais. Agora, quando vai para a estrada, para a pista, o rendimento do carro cai para 25%. Ele tem um rendimento apenas de 1/4 do que ele utiliza, né, de toda a energia que é utilizada nele ali, o rendimento dele está apenas de 1/4, 25%. Por quê? Porque tem perdas ali com frenagem, que é, né, quando freia o carro, variações de rotação, né, a pessoa fica acelerando o carro, acelera, então faz também ter uma queda no rendimento. Perdas na transmissão e pelo desperdício ali nas descidas. Então, por que na descida? Porque na descida você fica pisando no freio. Né? Então, também tem isso.
Já os motores elétricos, né, mais simples ali, os mais simples, têm um rendimento em torno de 80%. E os mais sofisticados, chegam a render até 90% ali, tem uma eficiência. É muito bom os motores elétricos. Então, na estrada, o rendimento do motor elétrico chega em torno de 85%. Porque embora ali, né, tenha mínimas perdas na transmissão e recuperação da parte de energia nas frenagens, porque os carros elétricos, quando você pisa no freio, ele aciona um sistema que recarrega as baterias, tem isso também. Então, ele não consegue fazer 100%, mas é altíssimo ali o rendimento. Então, no caso dos carros elétricos, antes de chegar ali às rodas, o fluxo de energia passa por várias etapas. Desde a geração de energia até a queda de tensão, a passagem pelo controlador motor. Bom, essa parte aqui é uma parte mais técnica do que acontece em um carro elétrico e depois ali no último parágrafo do que acontece em um carro a combustão. Então percebemos que um carro elétrico ele tem um rendimento muito maior. E fica para vocês conhecerem um pouco mais, ó, pesquisa em relação à autonomia de percurso, né? Qual é as desvantagens, né, ali dos carros elétricos? Tem desvantagem? Deve ter. Então, qual é a desvantagem dos carros elétricos? Pesquise também as desvantagens em relação ao tempo de reabastecimento e custo das baterias de um carro elétrico. Então, tem essa diferença, né? Nós falamos, olha, o carro elétrico é econômico, que eu consigo ter uma energia limpa, que daí não vou utilizar uma combustão e tudo mais, o rendimento dele é melhor, tem tudo isso. Mas, em contrapartida, eu tenho que analisar ali o tempo que gasta para abastecer, né, reabastecer um carro elétrico, o custo da bateria, porque eu tenho que saber qual é a vida útil de uma bateria do carro elétrico, e o custo dela, porque já imaginou se todo ano tiver que trocar de bateria? Aí lascou, né? Imaginou se for caro? Você compra um carro aí, sei lá, de 100 mil reais. Aí, não sei, a bateria custa lá 10, 15 mil para trocar todo ano. Então, aí já fica um pouco mais salgadinho ali o valor do carro. Então, tudo isso tem que ser analisado. Mas ainda o maior empecilho ainda em relação aos carros elétricos é as grandes potências mundiais, as pessoas mais ricas do mundo que controlam o petróleo, então não deixam expandir tanto os carros elétricos, porque se todo mundo usasse carro elétrico, o carro a combustão ia ser deixado de utilizar e as pessoas, daí os países que vendem petróleo, os donos aí, ricos, né, bilionários aí, eles iam perder muito dinheiro. Então isso ia mexer com o mundo inteiro. Bom, então vamos ali primeiro analisar então, os parâmetros de um receptor. Nós vimos lá no capítulo do livro A o que era como funcionava o gerador de energia, né? Força eletromotriz, resistência interna, resistência externa, a corrente. E aqui nós vamos analisar o quê? Nós vamos analisar os parâmetros de um receptor, que é o que recebe a energia para funcionar. Então aqui não um liquidificador, como está ali na imagem. Ele não gera energia, mas ele recebe a energia elétrica e transforma essa energia elétrica em energia mecânica. Lá no gerador de energia, nós tínhamos o quê? Qualquer outra fonte, ó, lembra bem, lá no gerador, no motor, quando gera energia lá no gerador, qualquer fonte de energia passa pelo gerador e transforma em energia, é transformada em energia elétrica. Então, o gerador usa qualquer outra forma de energia para transformar em energia elétrica. Agora, um receptor é um processo contrário. Ele usa energia elétrica para transformar em outra fonte de energia. No caso do liquidificador, é energia elétrica que entra para fazer ele girar ali dentro. E esse giro da hélice ali dentro do liquidificador é uma energia mecânica. Então, o que ele diz aqui, ó, os receptores elétricos são aparelhos ali elétricos que transformam energia elétrica em outra modalidade, desde que não seja exclusivamente térmica, tá? Não pode ser exclusivamente térmica. Então, eu considero um receptor, todo aparelho que recebe energia elétrica e transforma em outra fonte de energia, mas desde que isso daí não seja 100% energia térmica. Por quê? Porque quem faz isso são os resistores, né? Você tem um resistor, ele vai aquecer ali
Então, os aparelhos que nós temos em casa, geralmente utiliza-se ali para transformar em energia, como liquidificador, batedeira, entre outros, energia mecânica, que ele substitui o que você faria na mão, e você faz com o liquidificador, com a batedeira. Entendido, pelo menos em raciocínio, essa ideia do que é um gerador, o que é um receptor? É isso que eu quero mostrar para vocês aí na introdução. Ok. Então, deixa eu ver aqui. Ok. Lembrando também, né, que os aparelhos, por exemplo, o liquidificador, ele aquece um pouco, né? Quando você colocar a mão ali perto do motor, ele está quente. Isso é normal acontecer com os motores. Você usa energia elétrica para transformar em energia mecânica, mas o giro das peças ali, desses aparelhos, o atrito, por mínimo que ele seja o atrito ali, vai aquecer um pouco, então você vai sentir que vai ter um aumento de temperatura. Bom, então vamos aqui às primeiras nomenclaturas. Então, nós temos aqui força contra eletromotriz. Porque lá no gerador nós tínhamos a força eletromotriz. No receptor eu tenho o contrário, eu tenho uma força contra eletromotriz. Mas como que se faz o cálculo dela? Mesmo jeito. A força eletromotriz e a força contra eletromotriz só muda a nomenclatura, né? Lógico, e o sistema ali, o circuito que vai estar percorrendo. Mas o cálculo continua sendo variação da energia pela variação de carga. Então, e a diferença é que a força contra eletromotriz, em vez de ser apenas epsilon para representar ela, vai ser um epsilon com apóstrofo. Vou chamar de vírgula ali em cima, ali que é mais rápido de falar. É esse epsilon aqui com essa aspa, com essa vírgulazinha aqui em cima, que é o apóstrofo. Entendido até aí? Nomenclatura por enquanto. Então vamos lá. Claro, né, que a força contra eletromotriz, ela também é dada em volts. Se eu tenho ali Joule, né, que é a variação de energia pela variação de carga, que é Coulomb, então Joule por Coulomb vai dar volts. Então, aqui ele diz ainda, ó, fique ligado. Apesar de terem a mesma unidade de medida, a força eletromotriz está relacionada à entrada de energia elétrica no circuito, enquanto que a força contra-eletromotriz está relacionada com o consumo da energia potencial elétrica. Então, ó, elas têm a mesma unidade, mas aqui ele destaca a diferença. A força eletromotriz está relacionada com a entrada de energia elétrica no circuito e a força contra-eletromotriz está relacionada com o consumo de energia potencial elétrica. Então, esta é a diferença entre elas. Bom, resistência interna. Então, aqui também vai aparecer lá uma resistência interna e ele coloca a vírgulazinha em cima, né? O apóstrofo ali em cima. Ó. Eu tenho lá, ao atravessar um receptor, os portadores de carga elétrica lhe transferem a energia potencial que ele tem, porque lembra lá, o gerador ele fornece energia potencial elétrica. Aí a energia potencial elétrica entra no circuito. Aí ela entra no circuito e ela chega então nesse receptor. E esse receptor vai fazer o quê? Vai pegar a energia potencial elétrica ali da carga para utilizar como transformação de energia ali. Então ele faz o processo contrário do gerador. Então é o que ele está dizendo aqui, ó. Então essa resistência é uma inerente ali aos receptores reais e acarreta em uma certa quantidade de energia dissipada. A ausência, né, dessa energia dissipada somente ocorreria em um receptor ideal. Mas o que ele está falando de receptor aqui, pessoal? Imagina, o liquidificador, ele é utilizado para fazer o quê? Luana, o liquidificador, qual que é a função dele ali? Quando ele recebe energia elétrica, o que acontece nele? Para bater? É para bater, ele vai ficar girando a hélice. Vamos imaginar só ele sem nada dentro, mas a função dele é girar aquela hélice ali dentro, girar o motor, para poder triturar os alimentos, né? Vamos imaginar alimento ou fazer uma vitamina, mas de certa forma é triturar os alimentos. Isso. Então, aí ele recebe energia elétrica, essa energia elétrica é transformada em energia mecânica ali pelo receptor,
Só que daí, para fazer acontecer esse giro, né, para utilizar esse liquidificador, existem resistores ali no meio ali desse circuito, que é, por exemplo, você sente aquecendo. Você sente aquecer ali. O liquidificador, quando fica um bom tempo ligado, girando lá, se você colocar a mão ali na parte de baixo dele, próximo ao motor, está quente. Isso dali é um efeito do quê? A energia que foi dissipada. É a energia que entrou, a energia elétrica entrou, parte dela foi para fazer girar o motor e parte dela dissipou. Fez o quê? Aqueceu ali. Então, a energia dissipada é a energia que ela passou por uma resistência, que ela não chegou ao destino dela, que era fazer girar o motor ali do liquidificador, por exemplo. Então, dizemos aqui, ó, na prática, os receptores reais apresentam uma resistência interna que representamos, então, por esse R com uma vírgulazinha em cima aqui com a apóstrofe, com esse acento. Ok? Então, esse R com o risquinho em cima é a resistência interna ali para os receptores. Vamos então ao cálculo das potências. Lembra da potência? A potência que nós calculamos lá para os motores, aqui também para os receptores também podem ser calculadas. Observem aqui, né, o motor elétrico. Então, esse motor elétrico, bipolo aqui, nós vamos ter lá a diferença de potencial entre os fios, né? Ó. Por que essa diferença de potencial? Ela é necessária para que a carga percorra o circuito. Por isso que tem diferença de potencial. A carga vai entrar no motor e vai voltar ali de novo com menos potencial. Essa diferença de potencial que faz o giro do motor. Ó. Então a carga vai, a corrente, ela entra pelo potencial aqui maior, que tem maior potencial de carga. E a corrente volta pelo menor potencial de carga. Então, esse é o circuito aqui que passa pelo motor, entra e sai do motor. Aqui. Ok. Então, o sentido da corrente elétrica convencional no interior do receptor é do maior para o menor potencial elétrico. Sempre. No receptor, sempre vai ser desse jeito. No motor, a energia ali, né, vai passar ali do maior potencial para o menor potencial elétrico, sempre. Pois trata-se do quê? É um movimento espontâneo. Se você coloca num fio, né, na entrada do fio, maior potencial de energia, e do outro lado ele está saindo ali, tem menor potencial de energia, é natural que onde tem maior potencial de energia, ele vai percorrer o caminho até chegar na onde tem menor potencial de energia. O fluxo aqui é natural. É a mesma coisa de você pegar uma garrafinha, ó, estou fornecendo energia potencial para ela. Se eu soltar ela, ela vai cair. Eu forneci energia para ela. É a mesma coisa em um fio. Se um lado, uma ponta ali do fio, ele tem maior potencial elétrico, esse potencial ele vai destinar, ele vai sair do maior, onde está recebendo o potencial elétrico, e vai para o menor. É o que acontece aqui, é um movimento espontâneo aqui das cargas. Bom, aí aqui nós temos lá ó, o fluxo de carga que ele fala ali no movimento, ok. Aí aqui, ó, potência total. Potência total continua sendo a mesma que nós calculamos lá anteriormente. Potência total é sempre a diferença de potencial, é a tensão, é o U, vezes a corrente ali no circuito, tá? Então aqui, ó, diz respeito à energia elétrica total fornecida ao receptor por unidade de tempo. Então, sendo U a tensão entre os terminais, a diferença de potencial entre os terminais, a tensão ali, e a intensidade da corrente elétrica, nós temos que o potencial total vai ser, então, a tensão vezes a corrente. A potência dissipada, o que é a potência dissipada? A potência dissipada é aquela que é desviada no meio do caminho. Em vez de chegar no destino dela, ela é desviada no meio do caminho através de resistores, porque ela sofre uma resistência ali no meio do caminho. Então, a potência dissipada vai ser, o cálculo aqui vai ser a resistência vezes a corrente ao quadrado. E a potência útil? A potência útil é o cálculo ali, né? Só para lembrar, o que é a potência útil? Vamos recordar aqui, ó. A potência útil é a variação de energia pelo tempo. Mas aqui aparece, então, a equação para
Essa equação ela é a cara bem parecida aqui com o que nós vimos já no capítulo lá de motores, de geradores. Então aqui, ó, a variação da energia, ele pode ser dado então pela força contra-eletromotriz vezes a variação de carga. Então eu junto essas duas aqui, ó. Essas duas equações aqui vão ser juntadas aqui, ó. Eu vou substituir o ΔE aqui na de cima, e aí eu vou calcular então que a potência útil vai ser quem? A força contra-eletromotriz vezes a variação de carga dividido pelo tempo. Mas a variação de carga dividido pelo tempo aqui é a corrente. Que daí aqui vai ser a corrente, e a corrente multiplicando a força contra-eletromotriz. Então a potência útil aqui vai ser a força contra-eletromotriz vezes a corrente. Equação do receptor. A equação do receptor, da mesma forma que nós determinamos a equação do gerador, aqui nós temos a equação do receptor. Qual que é a diferença, professor? A diferença vai estar aqui, ó, no sinalzinho aqui de mais. Mas vamos lá. Ó. A equação do receptor nós vamos calcular através da potência total. Potência total é igual à potência útil mais a potência dissipada. Potência total, nós vimos ali que é a tensão vezes a corrente. Potência útil, força contra-eletromotriz vezes a corrente. Potência dissipada, a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. Então, se eu passar o I dividindo ali, vai ficar assim, ó. U é igual a Epsilon I dividido por I mais R I ao quadrado dividido por I. Aí você corta I com I, o quadrado com o I aqui embaixo, e vai sobrar quem? Vai sobrar isso aqui, ó. A tensão vai ser igual à força contra-eletromotriz mais a resistência interna vezes I. É isso que vocês vão estar utilizando. Então, bem, continuando aqui. Bom, agora que nós temos a equação característica do receptor, nós podemos analisar dois detalhezinhos aqui, ó. Então, ó, dada a equação característica do receptor, nós vamos olhar aqui, ó. O que acontece ali? Dois fenômenos que ocorrem simultaneamente no receptor. Ele acontece a transformação de energia elétrica em outra modalidade, como eu falei lá no início, e o consumo da energia elétrica, né? O consumo da energia elétrica é devido à resistência interna. Então, olha o que acontece no receptor. Então, há uma transformação de energia elétrica em outra modalidade. Pensa no liquidificador. Energia elétrica transformando em energia mecânica. E o consumo da energia elétrica devido a uma resistência interna. Então, há uma dissipação de energia também, sempre, né? Vai acontecer uma dissipação de energia ali, que ele vai ser transformado através dos resistores, da resistência. Então, aqui ele apresenta uma figura, né, que representa um receptor. Então, um receptor vai ser o quê? Ele vai ter aqui um fio, né, vamos chamar um fio aqui, que é o circuito, que vai ter um potencial A, e aí aqui embaixo ele diz, ó, que o potencial A é maior que o potencial B. Então, por isso, ó, o sentido da corrente é do maior para o menor. Então, ele tem um potencial A, ele tem um potencial B aqui, ó. E aí ele vai mostrar que a força contra-eletromotriz, ela tem um sisteminha contrário lá dos geradores. Então, a corrente entra, aí, ó, o símbolo maior, então, apeguem-se a esse detalhe aqui, ó. O risquinho aqui, atravessadinho aqui, maior, esse risquinho perpendicular ali, maior, ele é o positivo. Na força contra-eletromotriz, é ali que está a maior quantidade de potencial. Então, ele vem ali do positivo e vai para o negativo. Ele vem do maior potencial para o menor potencial. Nos geradores de energia, era o contrário. Do gerador de energia, vinha do menor para o maior. Agora, no receptor, ele vem do maior potencial e vai para o menor. Ele passa ali pela resistência. Então, em um receptor, o que acontece? A energia entra, a corrente entra aqui,
ela passa por essa força contra-eletromotriz, que é o receptor ali. Ele utiliza, então, essa energia potencial que chegou nele. E aí ela diminui, passa pela resistência interna. Então, ela vai diminuir ali o potencial de carga que está passando pela corrente. E aí ele vai para até o potencial B aqui. Então, é um circuito. Ele entra com uma quantidade de potencial de energia dos portadores de carga. Ele passa pelo receptor e ele diminui o potencial de carga que tinha ali nos portadores. Então, vamos lá. Ele fala assim, ó, é importante observar que o sentido da corrente elétrica é do maior para o menor potencial elétrico. Ou seja, o fluxo de portadores de carga gasta energia potencial elétrica ao atravessar o receptor. É isso que eu acabei de falar para vocês. Ele chega com a quantidade de potencial de energia ali, os portadores de carga, e quando ele passa pelo receptor, ele coloca entre aspas ali, né, que ele gasta, mas é que transformada a energia, mas ele gasta essa energia para fazer o liquidificador girar, e aí ele vai sair ali, os portadores de carga vão sair com a menor quantidade de energia, de potencial. Então, o símbolo, né, só para vocês fixarem bem na cabeça de vocês, o símbolo é esse para os receptores. Então, ele diz aqui, ó, o símbolo genérico ali, o que determina se um elemento está funcionando como gerador ou receptor, é o sentido da corrente. Então, o símbolo aqui é o mesmo. O que determina se é um gerador, porque daí eu não sei, se eu olho só o símbolo, eu falo, não sei se é um gerador, se é um receptor. Mas o que diferencia, então, o gerador e o receptor é o sentido da corrente. Se a corrente vai do maior para o menor, nós temos um receptor. Porém, se a corrente ela vai do menor para o maior, se a corrente for do menor para o maior, nós temos um gerador de energia. Então, é isso que vocês têm que entender aqui. O que vai determinar se é um receptor ou um gerador é o sentido da corrente. E gravem isso na cabecinha de vocês. O risquinho maior aqui significa que é o lado que tem maior potencial. O risquinho menor é onde tem o menor potencial. É o maior e o menor. Ajuda vocês na hora de interpretar os circuitos. Então, ele apresenta aqui, perfil dos potenciais ali, né? Curva e curva característica. Aqui, isso aqui é parecido com o gerador. Lá no gerador eu mostrei para vocês, quando vinha, né, os portadores de carga vinham baixinho ali, sem potencial, né? Aí ele passava pelo gerador, ele subia o gráfico e os portadores de carga ficavam carregados de energia potencial. Aqui é o contrário. Quando ele chega no receptor, os portadores de carga estão carregados de energia potencial. E aí, quando ele passa pelo receptor, ele cai a sua energia potencial. Entenderam aí? Sim ou não? Estão vendo eu ou só estão vendo o livro? Vocês ficam olhando para minha cara? Quando eu estou explicando? Porque eu fico mostrando com a mão aqui, que nem um besta aqui, ó. Tá subindo, tá descendo, tem ângulo, tem isso, tem aquilo. Que eu tenho que gesticular, né, gente? Porque para poder dar aula, eu tenho que movimentar essas mãos. Aí eu fico na frente da câmera aqui. Então, eu estou falando para vocês, ó. Então, ele está carregado de energia potencial, ele cai. Isso é um receptor. Se fosse um gerador, ele ia vir com baixa energia potencial ali, né? Dos portadores de carga. E quando ele passasse pelo gerador, o gerador é responsável por aumentar a energia potencial dos portadores de carga. Entendido? Então, vamos lá. Curva característica, pessoal. Aqui nós temos a equação aqui, ela é uma equação do primeiro grau. Essa equação aqui, ó. Essa equação do receptor elétrico. A equação do receptor elétrico é uma equação do primeiro grau, assim como no gerador.
Bom, se eu sei que esta equação é uma equação do primeiro grau, então no gráfico ela vai ser representada por uma reta. E a força contra-eletromotriz aqui é constante e a corrente, deixa eu ver aqui, e a resistência aqui é constante. Então, nós temos que a força contra-eletromotriz e a resistência são constantes, são números que não mudam. Então, nós vamos ter aqui, ó, que o potencial elétrico depende da corrente elétrica. Então, o potencial elétrico está em função da corrente elétrica. O que eu quero destacar aqui para vocês, na verdade, é isso daqui, que ela é uma função do primeiro grau, então vai aparecer uma reta no gráfico, como essa daqui, é uma reta. E o que vocês podem tirar vantagem disso é que a resistência pode ser encontrada através do ângulo. Ó. Se você conhece o ângulo de inclinação em relação ao eixo horizontal, então o ângulo de inclinação em relação ao eixo horizontal, vou fazer aqui ó, com as minhas duas canetas. O eixo horizontal, a caneta verde, ó. O ângulo de inclinação em relação ao eixo horizontal, se eu conheço ele, eu consigo determinar a resistência interna. Por quê? Porque, pessoal, se eu faço o cálculo aqui, ó, da variação de potencial pela variação da corrente aqui, eu consigo determinar esse ângulo. Então, ele só destaca aqui. Eu nem vou fazer seno, cosseno e tangente aqui, ou, na verdade, fazer o cálculo. Eu vou apresentar aqui para vocês o que ele está mostrando. Que é isso aqui, ó. A tangente do ângulo alfa, se eu conheço o ângulo de inclinação, eu posso fazer esse cálculo direto. A tangente do ângulo alfa, ela é numericamente igual à resistência interna do receptor elétrico. É isso que acontece. Então, vocês podem tirar vantagem disso daí. Anotem aí para estar utilizando nos exercícios que pedem ali esse valor. Deixa eu ver o que mais. Eu estou acabando o capítulo já? Tem bastante ainda, peraí. Curva característica, aí rendimento. Para fechar a aula de hoje, vou falar do rendimento. Então, o rendimento é representado por esse N com a perninha esticada aqui. Como é que é o nome dele? Agora fugiu uma letra grega aqui. Fugiu. Não é Ni? Não é Ni. Mas tudo bem, vamos chamar de N aqui como rendimento. Amanhã eu vou pesquisar, vou lembrar de novo aqui que eu esqueci agora. É uma letra grega, tá? Então, o rendimento do receptor é a razão entre a potência útil e a potência total. É só fazer a divisão. Toda vez que eu quero saber o rendimento, eu pego a potência que está sendo utilizada, a potência útil, e divido pela potência total. A potência útil, nós vimos lá que a potência útil é quem? É a força contra-eletromotriz vezes a resistência, e a potência total é a tensão vezes a... Perdão. Aqui em cima é a força contra-eletromotriz vezes a corrente, e a potência total é a tensão vezes a corrente. Eu divido I com I, e o rendimento, então, vai ser quem? A força contra-eletromotriz dividido pela tensão. Se eu quero esse valor em percentual, se eu quero saber qual o rendimento em percentual, então eu devo fazer o quê? Multiplicar por 100. Certo? Aí, vamos fechar a aula de hoje mostrando esse exercício aqui, ó. Um receptor com força contra-eletromotriz de 24 volts e resistência interna de 2 ohm está operando com corrente elétrica de 3 amperes de intensidade. Então, pedem-se o quê? A DDP, aqui ficou separado, mas é junto, tá? A DDP, que é a diferença de potencial, fornecida aos terminais do receptor, a potência total consumida pelo aparelho, a potência útil e a potência dissipada, o rendimento do aparelho, nessas condições aqui do problema, e a curva característica. Olha quanta coisa ele pede. Então, está aqui, ó. Item A. A DDP fornecida entre os terminais. A DDP, eu tenho que lembrar que no circuito a DDP aqui vai ser fornecida através da tensão. Ó. Então, ele diz o seguinte. São dados aqui. A força contra-eletromotriz é 24 volts. A resistência interna é 2 ohm. E a corrente elétrica é 3. Então, a DDP é a tensão. E o que é a tensão? A tensão é U. Então, eu pego a equação característica lá
do receptor elétrico e substituo, ó, força contra a eletromotriz, o Epson, 24. A resistência ali, 2. Aí nós encontramos aqui, então, com isso, a equação para este receptor. Esta é a equação. Aí eu quero saber qual é a tensão, qual é a diferença de potencial, então eu troco aqui, ó. Ele está falando que a corrente é 3, então eu substituo I por 3 e obtenho 2 vezes 3, que dá 6 mais 24, 30 volts. Esta é a tensão ali, é a resposta para o item A. O item B, potência total. Potência total é a tensão vezes a corrente. A tensão nós acabamos de encontrar é 30, a corrente é 3, então 30 vezes 3, 90 watts. Potência útil é a força contra a eletromotriz vezes a corrente. A força contra a eletromotriz é 24 volts, foi dado ali no início. A corrente é 3, então 24 vezes 3, 72 watts. A potência dissipada é a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. A resistência interna é 2, a corrente ao quadrado ali então vai ser 3 ao quadrado, então 3 ao quadrado 9, 9 vezes 2, 18 watts. Bem suave esse exercício. Ele deu os valores, só pede para substituir na fórmula. Não tem segredo aqui. Rendimento. O rendimento, eu posso calcular o rendimento através da potência também, tá? Se você pegar a potência útil, dividir pela potência total, vocês vão chegar no valor 0,8 também. Aqui ele calculou o rendimento através do quê? Através dos dados aqui iniciais aqui do item A. Força contra a eletromotriz é 24, a diferença de potencial é 30, a tensão, então 24 por 30, 0,8, que eu multiplico por 100, dá 80%. E o último ali, ele pede a curva característica. Então, para obter a curva característica, que é o que está aqui no gráfico, ó, nós encontramos apenas 2 pontos, só 2 pontos. Não precisa mais que isso, não. 2 pontos. Como que eu encontro esses 2 pontos, pessoal? Utilizando a equação característica aqui, ó. U é igual a força contra a eletromotriz mais a resistência vezes I. É simples. Eu troco a corrente por 0. Tá, ó. Então, a tensão vai ser igual. Quem que é a força contra a eletromotriz? Nós encontramos. Oh, perdão. Fiz o contrário aqui. Peraí. Deixa eu apagar aqui. Quem é a tensão? Aqui, ó, é 30. Quando a tensão é 30, aqui, né, nesse caso aqui, deixa eu apagar aqui de novo. Vou fazer primeiro o ponto de cima. Eu olhei um ponto, depois ia fazer no outro. Fazer na ordem. Vou mostrar aqui que fica mais fácil. Ó. A tensão vai ser igual. Vou manter a ordem aqui, que daí já fica certinho. A tensão vai ser a força contra a eletromotriz. Quem que é a força contra a eletromotriz? Ele deu lá no enunciado, ó, lá no problema. No enunciado do problema, que é 24. Mais a resistência, que é 2. Vezes a corrente. Então, a primeira coisa, eu troco a corrente por 0. Ó. Eu troco a corrente por 0 e obtenho a tensão. 2 vezes 0 é 0, então aqui dá 24 volts. É isso. Então, eu troco a corrente por 0 e encontro o U. E depois? Depois eu troco o U por 0 e encontro a corrente. Mas nesse caso aqui, ele prefere ali substituir os valores, ó, que nós temos aqui, que é a tensão máxima. Porque o certo é fazer sempre com os valores máximos. Ele disse lá que a tensão, ó, era máxima com 30. Então, você substitui ela por 30. E aí você encontra a corrente. Então, aqui vai ser 24 mais 2i. Então, 24 passa negativo, 30 menos 24 dá 6. Então, vai ficar 6 igual a 2i. O 2 passa dividindo, fazer aqui na frente, o i vai ser igual a 3 amperes. Então, esses dados que estão aqui no gráfico, ó, 0,24 e 3,30. E aí ele forma os 2 pontos do gráfico. Ó. Ele coloca lá no 0, ele coloca aqui, ó, 24, e no 3 ele liga no ponto 30. Traça uma reta entre esses 2 pontos, pronto, nós temos a curva característica do receptor elétrico. Um beijo, um abraço, até mais. Acabou a aula. Pessoal, eu vou encerrar aqui, vou tomar uma água e vou abrir o novo link, eu abro o outro link lá de novo para vocês lá do plantão. Vocês nem falam comigo. Tristeza.
Nossa. Tá bom? Vou só desligar aqui. Não demora. Não vai demorar, não, que eu 5 minutinhos só, eu já vou mandar o outro link. Agora já vão conectando. Tchau.